Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Deseduca. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Edirles, e hoje a gente vai conversar sobre o que nós precisamos saber para aprender inglês. Vem com a gente, vamos descobrir junto, porque eu também não sei. É uma caminhada de uma vida o meu desafio com o inglês. Bora lá? Vem com a gente? Oi, gente! Nós estamos aqui hoje num dia muito especial para esclarecer várias dúvidas nossas, minhas e suas e da Ana Carolina, sobre como que a gente realmente aprende inglês. A gente consegue aprender inglês ou a gente passa a vida toda fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, um cursinho lá, e quando precisa a gente tem que fazer de novo mais um curso. Bom, para conversar com a gente hoje, nós temos a professora Juliana, nossa convidada, e só para a gente pensar que linda que é a tecnologia. Eu estou aqui em Cuiabá, Ana Carolina, minha companheira, nossa vida de podcast juntas está em Curitiba, e a Juliana está em Jataí, Goiás. Então, olha só, é uma mistura de três professoras aqui entusiasmadas com educação, entusiasmadas com o aprender, como aprender tudo que a gente puder. E é isso, a Ana Carolina agora continua. Vai lá, Ana. E a nossa convidada de hoje, como a Edirle já falou, é a teacher Juliana Lourenço, né, Ju? Ela que é professora de língua inglesa desde 2013. Ela é licenciada pela UNB, né, Ju? Especialista também em metodologia do ensino da língua inglesa, tá? Ela tem a segunda licenciatura em pedagogia e ela possui também alguns certificados internacionais, como TOEFL, Cambridge, TEFL e TESOL. Falei certo, Ju? Falou certo. Muito bem, seja muito bem-vinda, Ju. Você é a nossa primeira convidada e nós estamos muito felizes por ter você aqui. Ai, obrigada, eu me sinto honrada, né, por ser a primeira convidada, né? Espero ser a primeira convidada de muitas, né, que vão aparecer aí. Com certeza. Vamos lá, Ju, então vamos lá desvendar esse mistério, né? Essa pergunta, esse receio que as pessoas têm também, nessa angústia, na verdade, sobre o estudo da língua inglesa. Ju, começa o nosso podcast hoje falando um pouquinho da importância de aprender uma segunda língua. Tá, né? Nós estamos no mundo globalizado, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele é uma influência aí no mundo inteiro. Então, por exemplo, a questão do inglês, né? O inglês realmente é uma das línguas que a maioria das pessoas procuram para estudar, né? Porque, por exemplo, eu com inglês eu consigo viajar para a Europa, eu com inglês consigo viajar para os Estados Unidos, né? E consigo me comunicar. Então, é a importância de se comunicar com o outro, né, com as pessoas ao redor do mundo, né? Outro fator importante de se aprender uma segunda língua é questão de trabalho, né? Eu posso falar que mais de 90%, gente, é muito, mais de 90% das pessoas que estão procurando as aulas de inglês hoje no Brasil, de adultos, eles estão procurando por causa do trabalho, né? Eu reparei isso do ano passado para esse ano com os meus alunos adultos, a grande maioria é por causa do trabalho, ou seja, é importante aprender uma segunda língua, né? E tem muita gente adulta de 40 e poucos anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos procurando. Porque que acontece? Se você não aprender uma segunda língua, você vai ficar para trás no mercado de trabalho, né? Então a gente precisa se atualizar nesse lado, né? Pode ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês? Pode, mas no caso a gente está falando do inglês justamente pelo inglês ele está mais presente, né? Então, ainda o inglês é a língua que as empresas, né, na questão no lado dos adultos, o que estão exigindo, né? O que as empresas estão exigindo. Então, é importante a gente aprender uma segunda língua para a vida, né? Para a vida. E aquela coisa, quanto mais cedo, melhor. Uhum. E aquela parte, Juliana, assim, do estudar,
esses dias eu ouvi uma fala sua que chamou muito a minha atenção sobre estudar e praticar. Eu acho que essa aí é a chave, né? Como que funciona isso? A gente estuda inglês? Como que é? Conta pra Ah, gente. com certeza. É a questão, uma coisa que eu falo muito para os alunos, a gente precisa abrir a nossa mente, a gente precisa mudar um pouco a nossa mente em relação ao estudar. Quando a gente vê, a gente vê a palavra estudar, quando a gente pensa no estudar, a gente vê como uma obrigação. Né? E em relação ao ensino de uma segunda língua, a gente não quer que seja uma obrigação, que seja algo maçante, que seja algo chato, que futuramente a pessoa vai ficar de saco cheio e não vai querer estudar mais. Então, por isso que eu Sim. falo, trocar a palavra estudar pela palavra praticar. Por quê? Quando a gente aprende uma segunda língua, vamos falar no caso do inglês, né? Quando você está aprendendo inglês, a aquisição da segunda língua, né? Você precisa praticá-la. Como que você vai praticá-la? Colocar a língua inglesa no seu dia a dia, né? Como que você vai fazer no seu dia a dia? Por exemplo, eu contratei aulas de inglês. Você vai ter contato com o inglês só durante as aulas? Não, né? Se você tiver o contato com o inglês só durante as aulas, o seu processo de aprendizagem vai ser menor. Não quer dizer que você não vai aprender, mas o seu processo vai ser menor do que alguém que pratica a língua todos os dias. A gente pode praticar com músicas, com podcasts, vídeos, com leitura, assim, mas eu ainda sou iniciante, não entendo muita coisa. Lê pequenas frases, lê uma frase que você conseguir ler. E hoje em dia a gente está num mundo tecnológico, né, que o próprio Instagram, ele oferece tanta coisa, tem vários professores postando vídeo, você consegue assistir vídeo de 1 minuto, com dicas de inglês, vocabulário, gramática, é você colocar o inglês no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de assistir filmes e séries, assiste os filmes e as séries em inglês com a legenda em português, para você já trabalhar, né, o listening, a escuta. Futuramente, como você vai avançando, inglês com legenda em inglês, até você assistir só com um áudio, sem legenda nenhuma, né? Então, por isso que eu falo, trocar a palavra estudar pela palavra praticar, né? Porque a gente não quer que a pessoa veja como obrigação, porque quando a pessoa vê como uma obrigação, professor de inglês passou um monte de dever de casa, passou um monte de coisa que tem que fazer para a próxima aula. A pessoa vê aquilo tanto como uma obrigação, que ela faz porque tem que fazer, né? Ela não faz porque ela tem prazer naquilo, porque ela está afim de fazer aquilo. E não é isso que a gente quer, né, no processo de aquisição de uma segunda língua. Ainda mais quando é um monte de tarefa chata, né? Fica o tecoreba, né? Fica o tecoreba. Vira um suplício estudar. E daí não tem a prática, né? Aí é esse estudo, né? É esse estudo. Exatamente. Mas, Juliana, assim, essa questão dessa dinâmica de aula, ela deve começar quando? É uma das minhas agonias de mãe, né? Quando os meus filhos eram menores, que era assim, quando que eu coloco na aula de inglês? Quando que eu matriculo? Assim, tem uma idade, tem assim, ó, a partir de 5 anos começa a ficar legal, a partir de 10 anos começa a ficar melhor. O que você diz pra gente? Qual a sua orientação? Né? A orientação é quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, Quanto mais melhor. cedo, melhor. O que acontece hoje em dia, por exemplo, as próprias mães que já falam inglês começam a falar com o bebê desde a barriga, né? Legal. E tem um teórico que eu gosto muito, que é o Noam Chomsky, né? Ele é um linguista e ele fala sobre essa questão da aquisição da língua. Ele fala que até o período crítico. O que seria esse período crítico? A puberdade. Ou seja, a criança, o bebê, até a idade da puberdade, até os 11, 12, 13 anos, né? Ele vai aprender mais fácil, né? E mais rápido do que, por exemplo, um adulto nos seus 20, 30 anos. Isso não quer dizer que o adulto de 20, 30 anos não vai aprender, né? Mas que a criança, ela vai ter facilidade, né, para aprender. O que acontece hoje em dia, por exemplo, muitas escolas, né, já estão oferecendo inglês a partir de 2 anos, escola regular, né, com aulas de inglês dos 2 anos, escolas com programa bilíngue também. Tem as escolas bilíngue, né, que desde o berçário, né, a criança já está tendo contato também com inglês. Eu trabalhei numa escola lá em Brasília que a gente começava com crianças a partir de 1 ano, né. Então, as crianças de 1 ano tinham aula uma vez na semana, 30 minutos, né, porque é o tempo de tolerância da criança.
Uhum. E aí as crianças de 2 anos já tinham 2 aulas na semana, né? Aí por aí vai. Mas desde pequenininho você já começa, né? Pode começar com músicas também, vídeos que os pais podem fazer em casa, né? Porque os pais ficam também ficam com muita dúvida em relação a isso. Ah, como que eu vou fazer isso em casa? E uma coisa que a gente tem que ter cuidado com a criança é a tradução. Porque a criança, ela aprende de forma natural, assim como ela aprende a língua materna. Né? Então, por exemplo, se eu tô com a minha turminha de maternal 2, por exemplo, maternal 2, crianças de 2 anos. Estou ensinando as cores para eles. Estou lá ensinando as cores. Apresentei lá red, yellow, blue, green. Eu não peguei e falei para a criança que vermelho em inglês é red. Eu não falei para a criança que amarelo é yellow. Eu fui mostrando cartas, imagens para ela relacionar com aquilo, né? E isso é uma coisa também que os pais têm muita dúvida, né? Como trabalhar em casa, né? Porque as crianças, elas pegam muito rápido. Elas pegam tudo assim, elas são os The Flash, né? Aí eles chegam em casa falando e os pais ficam em dúvida. Meu Deus, como que eu posso estimular mais, né? Estimular com jogos, brincadeiras, por exemplo, está em casa com seu filho. Filho, você pode falar em português, porque nem todos os pais sabem falar inglês. Filho, aonde que eu acho o yellow aqui no quarto? Onde que tem o yellow? Aí a criança procura um yellow, né? A mesma coisa que o adulto também precisa praticar a língua, de colocar a língua no seu dia a dia, a criança também precisa colocar, né, o inglês no seu dia a dia para praticar. E às vezes os pais têm dúvida também, não falam inglês, como que eu vou colocar? Brincadeiras, músicas, jogos, né? Até jogos interativos. Tem ferramentas, é o que não falta. Então, é de uma maneira assim, essa parte de maneira natural é muito legal que você colocou, porque não é dizer assim, agora nós vamos estudar inglês, meu filho, minha filha, né? É aqui em casa. Exatamente. É colocar no pacote, né, do dia a dia, de uma maneira tranquila, né? Sem cobrança, sem virar mais uma sala de aula em casa, né? Continuar com o clima de brincadeira, de leveza, né? Exatamente, porque precisa ser prazeroso e a gente não quer que crie um bloqueio, né? Uhum. Por exemplo, tem muitos adultos que têm um bloqueio para aprender uma segunda língua. Por quê? Porque eles vieram com um trauma, né, lá da adolescência ou lá de quando era criança. E a gente não quer que isso aconteça, por exemplo, com as crianças. O verbo to be. Gente, o verbo to be, os Isso, adultos têm um pavor de verbo to be, porque eles falam que na eu escola tenho. só via verbo to be. Todas as vezes que eu começava, quando eu comecei a estudar, e todas as vezes que eu fazia, não faço agora, não estou fazendo, curso de inglês, eu tinha que começar com os verbos, e eu pensava, nossa senhora, mas vamos lá, né? Vamos lá. Mas eu estou entendendo agora com você, Juliana, que isso pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Que bom que pode ser diferente. E você falou de uma questão, Juliana, sobre a questão do ser bilíngue. Quando que eu posso me considerar ou considerar meu filho, meu aluno bilíngue? Como que é isso? As pessoas, né, elas têm essa falsa impressão, né, que para você ser bilíngue, você tem que ser uma gramática ambulante, você tem que saber toda a gramática do inglês. A gente não sabe nem a do português, quem dirá do inglês, né? Uhum. E outra também coisa que as pessoas acham que para você ser bilíngue, você tem que falar igual um nativo. Não, gente, você não vai falar também igual um nativo. Você vai ter o seu sotaque, você vai ter as suas origens marcando ali na sua fala, né? Então, o que é o ser bilíngue, né? O ser bilíngue não é você saber toda a gramática, você conhecer todo o vocabulário do inglês. Ser bilíngue é você saber se comunicar, né? A partir do momento, né? Isso serve para a criança, para o adolescente, para o adulto. Como que a gente vai identificar quando eles são bilíngues, né? Para você ser bilíngue, você precisa se comunicar, você entender, né, o que a outra pessoa está falando com você na outra língua, na segunda língua. Pode ser um nativo, pode não ser, né? Mas você conseguir entender o que ela está falando com você, o que ela está te perguntando, e você vem aquela chavinha, nossa, e você sai, responde ela automaticamente, né? Você falando inglês e ela falando inglês, tá lá rolando uma conversa. A partir desse momento você já fala, nossa, agora eu sou bilíngue, eu estou conseguindo manter uma conversa em inglês, eu consigo ir no mercado, eu consigo ir numa loja, eu consigo
conversar com um médico, eu consigo conversar com um estranho na rua, falar naquela segunda língua. É você conseguir se comunicar, né? Na minha visão, isso que é ser bilíngue. Não é você saber todas as estruturas verbais do inglês, de presente, passado, futuro. Não. Né? A gramática, ela é importante? Ela é, porque ela vai nos ajudar a criar aquela base, né? Mas não é só isso, né? É você se comunicar com o outro. Então, na minha opinião, isso que é ser bilíngue. Muito lindo, muito lindo. Bom, eu não sou bilíngue com o inglês, né? Aprendi isso agora. E eu poderia ter iniciado ser bilíngue em alemão, mas juntando tudo que você colocou, a minha avó materna, falava em alemão com a gente quando eu e meus irmãos éramos pequenos. E aí eu não vi isso, mas isso deve ter acontecido na minha infância, porque eu ainda guardo algumas palavras em alemão, não consigo pronunciar, mas eu consigo entender um pouquinho, então não sou bilíngue não, mas se eu tivesse continuado na caminhada, e ela, até os 8 anos, aí ela partiu para outros mundos, né, e aí essa minha aula informal de alemão, ela parou, né. Depois eu tive, na cidade onde eu morei, eu tive aulas de alemão com uma grande amiga minha, dei uma melhorada também, mas aí eu mudei de cidade e também foi embora a minha prática, né? Então é isso. Se eu tivesse continuado praticado, quem sabe, né? Quem sabe? A professora que trabalhou comigo o alemão foi lá em Panambi, Rio Grande do Sul, professora Gisela Bauer, uma grande amiga maravilhosa e que trabalha a língua alemã como você trabalha o inglês, Juliana, assim, com muito carinho, com muito cuidado. Que legal. E agora, Ana, para que lado que a gente vai? Não, as três, né? Edirle saiu de uma cidade para outra, Ana sai de uma cidade para outra, Juliana também pinga de uma cidade para outra. Muito legal. É isso. Movimentos, movimentos. Ainda nesse tema bilíngue, eu acho que acho que o segundo ou terceiro podcast do Deseduca, nós falamos, né, Edirle, sobre escolher uma escola, uma boa escola, como escolher a escola para o meu filho, né, para o seu filho. E dentro disso, nós não falamos, mas queremos te perguntar sobre o bilíngue. Eu acho que é muita dúvida, ainda os pais ainda têm muita dúvida sobre isso, né? Muitas dúvidas sobre. Qual que é a diferença, Ju? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou falar certo e aí você me corrige também. Qual que é a diferença entre a escola de idiomas, a escola com programa bilíngue e escola internacional? Você pode explicar para a gente? Nossa, tem que pegar uma listinha aqui e começar a anotar. É muito nome, muita coisa. Nossa! Posso explicar. É muito importante a gente entender essa diferença, que muitas vezes os pais, né, na hora que vão procurar uma escola, eles não entendem, e muitas vezes a escola não passa essas informações para eles, né, porque os pais falam, eu quero que meu filho fale inglês, vou colocar ele numa escola bilíngue. Será que aquela escola realmente, de fato, é bilíngue? Né? Porque o que acontece? Nesses últimos anos no Brasil, teve um boom gigante, né, de escolas se dizendo bilíngue. Porém, muitas escolas que se dizem bilíngue não são bilíngues. O que elas oferecem são programa bilíngue, né? Então, cada escola tem o seu programa bilíngue. Algumas terceirizam, algumas criam seu próprio programa bilíngue. O que seria o programa bilíngue? O programa bilíngue, ele é uma carga horária estendida das aulas de inglês com a professora de inglês, né? Então, as aulas do programa bilíngue, elas são em inglês, né? A gente tem que lembrar que são as aulas em inglês, porém, o programa bilíngue ainda tem muitas falhas por questão de desnivelamento, né? Então, mais escola que pega e coloca programa bilíngue logo do infantil até o 9º ano, aí chega lá no 8º ano, né? Tem aluno que fazia inglês cursinho desde pequenininho, criança que não tinha contato. Aí fica desnivelado. Então, o professor do programa bilíngue não consegue trabalhar totalmente em inglês por causa desse desnivelamento, né? Mas o que acontece? O programa bilíngue, ele é uma carga horária estendida das aulas de inglês em inglês, com a professora de inglês, tá? Com a mesma professora.
Com a professora de inglês. Isso, com a professora de língua inglesa, tá? Não a professora regente que tá as outras disciplinas. Tá. Tem uma quantidade mínima ou máxima de aulas, Ju, para o programa? O programa, tem programa trabalhando com 3 aulas na semana, tem programa trabalhando com 4 e 5 aulas na semana, né? Ou seja, todos os dias, né? Aí vai depender muito da escola, né? Essa parte do programa. Mas, o que acontece? No programa bilíngue, se a escola adota algum material, ou o professor mesmo que cria, muitas vezes acontece a interdisciplinaridade, né? Tem um material de uma editora que eles já trabalham alinhados com a BNCC, né? Então, acontece uma interdisciplinaridade, né? Que é bem legal. Mas lembrando, o programa bilíngue é carga horária estendida das aulas de inglês e inglês com a professora de língua inglesa. A escola bilíngue, né? A escola que, de fato, ela é bilíngue, a professora regente da turma, vamos pegar uma turma de 5 anos, né? Uma turma de 5 anos. A professora regente da turma, ela vai falar em inglês com os seus alunos e não em português. Nossa, Momento de rodinha, o tempo todo. Momento de rodinha com as crianças em inglês, né? Aula de matemática em inglês, aula de geografia em inglês. O que acontece é que a escola bilíngue vai depender da quantidade, por exemplo, 50% da carga horária em inglês, 50% em português, aí pode variar, né? Isso. Vai contar historinha em inglês, vai ter livros de literatura em inglês, geografia, história em inglês. Isso. Com a professora regente, ela vai estar falando inglês, né? Outra coisa também, uma diferença entre a escola com o programa bilíngue e a escola bilíngue, é que na escola, geralmente com o programa bilíngue, a única pessoa que fala inglês, às vezes é só a professora de inglês, na escola inteira, né? Já aconteceu isso comigo, eu era a única pessoa da escola inteira que falava inglês. Essa escola é com programa bilíngue. E tem escola que oferece programa bilíngue se dizendo bilíngue, e não é. Ela tem um programa bilíngue. A escola bilíngue, geralmente a coordenação, a direção, né, fala inglês, né? Outra diferença agora em relação à escola internacional. Como o nome já diz, ela vem de fora, né? Ou seja, a escola, ela segue o currículo do seu país de origem, e não do Brasil, que no nosso caso seria, né, seguir lá os parâmetros do MEC e a BNCC. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo da escola americana, né? A escola americana, ela vai seguir o calendário dos Estados Unidos. Mesmo a escola sendo no Brasil, o calendário que eles seguem e o currículo é o lá dos Estados Unidos, né? Então, tem as aulas, geralmente, acho que de agosto até junho, aí tem aquelas férias maiores no meio do ano, né? E o que acontece? Lá todo mundo fala inglês. Né? Todo mundo fala inglês, todos os funcionários falam inglês, então é inglês o tempo todo. Né? O único momento que eles vão falar português é na aula de português. Né? Sim. Verdade. É o único momento. Né? Então, essa é uma grande diferença entre a escola bilíngue, a escola com programa bilíngue e a escola internacional. E aí, nessa escola internacional, por exemplo, a geografia é trabalhada do Brasil ou dos Estados Unidos? A história? Veio essa dúvida agora. Geralmente é o do país de origem, né? No caso... É do país de origem. Do país de origem. Mas isso não impede também que a escola, né, adicione para falar do Brasil, até mesmo porque a escola está, né, fisicamente... No Brasil. No Brasil, né? Tá. Os feriados, geralmente eles comemoram também muitos feriados internacionais, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles comemoram muito o Halloween, o Thanksgiving, então eles comemoram tudo isso também, né, na escola. As escolas Halloween a gente está aqui agora já, né? Normal. Isso é verdade. Importamos. Né? Importamos, né? Hoje em dia, né, se encontra em muito lugar, né, quando chega a época do Halloween, crianças batendo nas portas pedindo doce. Condomínios fechados. Exatamente. Outro ponto importante que você falou, questão da diferença escola de idioma. Como o nome já disse, é uma escola de idioma. Você vai lá para aprender uma segunda, uma terceira língua, né? Eu vou uma vez, por exemplo, uma vez na semana estudar espanhol. Eu vou nessa escola assistir aula uma vez na semana. Hoje em dia tem um online, né? Vou assistir uma vez na semana a aula online, né? Você vai, é uma escola que oferece apenas aulas de idiomas, né? Para você de vários idiomas. De vários idiomas,
né? Então, essa é a grande diferença. Mas eu acho que a grande diferença que a gente precisa entender é principalmente entre o programa bilíngue e a escola bilíngue, que é o que os pais têm muita dificuldade, né? E, infelizmente, nem as escolas, às vezes, sabem diferenciar, porque muita escola decidiu colocar programa bilíngue, porque todas as escolas colocaram programa bilíngue, era onde os pais estavam indo matricular os filhos, e nem eles, às vezes, sabem explicar. Mas né? a gente não sabe mesmo, a gente não tem ideia. Eu estou aprendendo isso com você agora, não sabia. A escola bilíngue e programa bilíngue, quando vê nos outdoors ou ouve as propagandas, escola bilíngue, né? Ah, tá, tem aula de inglês, mas então Como? não é isso, né? Não é isso. É outra coisa, né? É outra parte. Ju, lá no início você já falou um pouquinho sobre, mas eu acho que só para a gente fechar o nosso podcast de hoje e responder essa pergunta, né? O que precisamos saber para aprender o inglês? Dá umas dicas para o pessoal aí que está ouvindo a gente, que está nos assistindo aqui no YouTube também, né? De como estudar o inglês. Você já falou um pouquinho, mas reforça para a gente, para os adultos, para as crianças, se puder usar exemplos também. Né? É o que eu falei, a questão da prática, né? Você colocar o inglês no seu dia a dia, através de músicas, né? Encontre músicas, encontre cantores que te interessem, né? E comece a escutar aquelas músicas. Uma coisa legal também, escuta a música, depois acompanha com a letra, né? É uma ideia também bem legal. O Spotify faz Você isso, né, Ju? escutar a música e acompanhar com a letra, né? Outra coisa legal é você se gravar, né? Ontem eu até dei uma dica para uma aluna que ela tem 40, se não me engano, 48 anos. 48, 46, por aí. E ela Uma me falou menina. ela falou que tem um trauma muito grande, né? Ela tem um bloqueio, né, para aprender o inglês. Aí uma dica que eu dei para ela, né? Eu falei bastante com ela essa questão da prática, mas eu falei para ela se gravar, né? Porque ela falou que o que tá pegando assim mais para ela é a questão da pronúncia, porque ela falou que ela quer falar direito, né? Então, uma ideia é você se gravar, cria um grupo com você mesmo no WhatsApp, começa a se gravar falando frases, palavras e se escute, né? Porque aí você consegue ouvir. Né? Você consegue também abrir os dicionários online, coloca lá uma palavra que você quer saber a pronúncia, escute, repita, né? É uma forma também, né? Leitura, né? Ler pequenos parágrafos, ler pequenas frases, até um dia você conseguir ler um livro, né? Em inglês. E a gente tem que lembrar que é um processo, né? Tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, é um processo. Não tem essa de que aprenda inglês em 6 meses, aprenda inglês em 12 meses, né? Que a gente sabe que tá tendo várias propagandas aí, aprenda inglês em 6 meses. Aí você pergunta para o professor, você aprendeu inglês em 6 meses? Para você estar vendendo esse curso, né? Você aprendeu realmente inglês em 6 meses? Porque a língua, né? A língua, ela está em constante mudança. Não só o inglês, o português, o espanhol, o francês, o italiano, todas as línguas do mundo, elas estão em constante mudança. Então, nós precisamos sempre nos atualizarmos. Até eu, que sou professora, eu preciso todo ano me atualizar, eu preciso sempre estar dando uma revisada aqui e ali. É importante, né? Porque até mesmo, por exemplo, no nosso caso, o inglês não é a nossa língua materna, né? Por exemplo, um aluno faz 2 aulas na semana. O único momento que ele tem contato com o inglês é na aula. O momento que ele tem mais para falar. Porque ele vai sair na rua, ele não vai falar no trabalho em inglês. As pessoas não vão falar inglês com ele. Ele vai sair na calçada, as pessoas não vão estar falando inglês, né? Então, a gente aproveitar também os momentos que tem para conversar em inglês para falar. Se tá certo, se tá errado, não importa. Tente falar, né? Tente falar o máximo possível. E em relação às crianças, né, é o que eu falei, colocar no dia a dia através de brincadeiras, de jogos, porque precisa ser prazeroso, né? Precisa ser muito prazeroso. Eu já tive um caso de um aluno que a mãe falava inglês, né, e espanhol, e ele criou um pequeno trauma em relação ao inglês por causa da família.
porque a mãe colocou como uma obrigação que tinha um dia da semana que todo mundo na casa só podia falar inglês. Uhum. Ele era muito bom no inglês, né? Acredito que ele ainda é. Só que aquilo gerou um trauma nele. E ele também ficou com trauma de questão de avaliação, de prova. Porque olha o que a mãe fazia para estudar com ele para a prova. Ela fazia provas em casa para ele fazer e dava nota. Aí quando chegava na escola, ele falava que não precisava fazer prova, porque ele já fez em casa. Então a gente também tem que ter muito cuidado em como, né, lidar com as crianças para justamente a gente não criar o bloqueio, né? E essa questão do bloqueio ela é muito séria, porque a pessoa ela fica muito resistente, né, para aprender uma segunda língua. Para qualquer aprendizagem, né? Quando a gente tem um sofrimento nessa aprendizagem, a gente depois demora mais, né? Mas é interessante, Juliana, você falar de não tem 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, é um processo. E quando a gente ouvir falar, então, de alguma escola que prometa isso, é propaganda enganosa? É, né? Com certeza. Eu não aprendi, né? Tem muita isso. coisa que eu falo que eu ainda estou aprendendo. Por exemplo, eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade, né? E eu falo que eu ainda estou aprendendo inglês até hoje, né? O meu inglês, ele é a nível avançado? Ele é. Porém, por exemplo, tem coisas de vocabulário que eu aprendo que são coisas novas, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Muito lindo, muito lindo. Você ficou, assim, fez com que eu fique mais encantada com o inglês. Muito bom, Juliana. Então, de repente, eu até tenho uma luz no fim do túnel, né? Vai. Um dia eu me torne bilíngue em inglês, né? Nunca Muito é tarde. bom, Juliana. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada. Ana Carolina, se tem mais alguma coisa que você quer perguntar para a Ju? Acho que por hoje é só, né? Sim. Só agradecer a presença do Ju aqui no Deseduca hoje. Maravilhoso, a gente aprendeu muito e é assim, de vez em quando eu tenho que vir olhar de novo essa nossa conversa de hoje para eu relembrar, porque foi bastante, vários mundos que nós conversamos, né? E Juliana, obrigada pelo convite. Ana, obrigada por a gente estar aqui, né? Assim, só para fazer o nosso fechamento, Cuiabá, Curitiba, Jataí, e a gente vai seguindo em frente. Pensando no nosso Deseduca, que é construir e desconstruir, essa desconstrução que a gente fez hoje de vários mundos que a gente vai pensando, às vezes, não da maneira mais tranquila, né, mas com mais dificuldade, e esse é o nosso objetivo do Deseduca, é a gente desconstruir o que não nos ajuda a aprender. A gente quer encontrar formas mais tranquilas de aprender, de estudar barra praticar, né, Juliana? Estudar, praticar. Obrigado, gente. Tudo de bom. Exatamente. Beijo. Muito obrigada. Lembrando que o nosso podcast é feito para você, pai, para você, mãe, para você, tio, para você, vó, para você, aluno, para você, professor, para todos vocês. Obrigada, Ju. Obrigada, Edirles. Até o próximo episódio. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha aqui. E também, se quiserem deixar perguntas para a Juju responder depois, a gente passa para ela e responde para vocês. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Até. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.